A história começa com Ryu em seu momento de oração, quando de repente uma figura vestida de preto surge por trás dela. O pai dela grita do lado de fora, alertando-a, e Ryu rapidamente tira seu manto branco para investigar. Ela testemunha seu pai sendo brutalmente atacado por duas pessoas vestidas de preto. A figura encapuzada cobre a boca e o nariz de Ryu, que luta ferozmente contra ele. Infelizmente, ela é atingida por uma lâmina, enquanto a figura de preto decapita seu pai, exibindo sua cabeça na porta da casa. Isso marca o guardião da alma morta, uma terrível maldição do folclore indonésio que prediz morte e desgraça à família de Ryu até sua completa destruição. Com os aldeões temerosos da maldição, eles insistem que Ryu e sua família deixem a vila. Perturbada, Ryu visita a sala de oração de seu pai, vestindo seu manto branco habitual para buscar consolo espiritual. Mas a luz na sala de oração falha abruptamente e vários espíritos malignos surgem atrás dela. Um arrepio percorre sua espinha e Ryu acelera suas orações na tentativa de afastá-los. No entanto, os espíritos imitam seus movimentos, orando e se ajoelhando ao seu lado, mergulhando Ryu em um profundo medo. Ela se vira para confrontá-los, mas eles somem. Num lampejo de pavor, Ryu repentinamente lembra de um incidente de sua infância aos 8 anos, quando testemunhou um exorcismo que deu errado. Naquele tempo, ela viu uma tentativa de exorcismo de um corpo possuído, que se recusava a ser enterrado adequadamente. Um feitiço foi entoado sobre o cadáver, e um miasma verde emergiu, deixando Ryu paralisada enquanto o mal era expelido por uma cobra verde. Com o passar do tempo, Ryu percebeu que a cobra verde se transformava em um bastão, marcando seu destino com uma conexão profunda com o sobrenatural. Apavorada, Ryu se vira e corre ao ser inundada por essas memórias de infância perturbadoras. Ela começa a perceber que seu pai tem utilizado feitiçaria negra desde cedo, evocando espíritos malignos com facilidade através de simples rituais. Ryu sai rapidamente da sala de oração e no dia seguinte vai trabalhar em uma loja de roupas, onde sua habilidade em atrair negócios chama a atenção de Hiri, a dona da loja vizinha. Hiri começa a suspeitar que Ryu está envolvida em bruxaria, especialmente depois de ver clientes assustados fugindo de sua loja e indo para a barraca ao lado. De repente, os olhos de Ryu mudam de cor, o que leva ela a agir de forma agressiva, quase chegando a estrangular Hiri, se não fosse por alguém que a puxasse para longe a tempo. Ryu, sentindo-se culpada e amedrontada, busca refúgio na sala de oração para pedir perdão a Deus. Enquanto ora, Ryu testemunha um homem dentro da sala sendo pressionado ao chão por um peso invisível em suas costas. Ela vê um pequeno demônio sobre ele, mas ao esfregar os olhos, percebe que o espírito sumiu. Respirando aliviada, Ryu atribui isso à sua imaginação. Quando o homem sai, ela entra para continuar suas preces. Entretanto, a janela da sala de oração fecha-se silenciosamente. Enquanto Ryu ora, ela vê diante de seus olhos pés decompostos e fecha os olhos com medo, rezando fervorosamente para afastar o mal. Rapidamente ela cospe 3 vezes, acreditando que isso poderia repelir o espírito maligno. Um silêncio estranho preenche o ar e, em instantes, ela se vê rodeada de demônios. Ao tirar seu manto branco, os espíritos malignos desaparecem, mas então ela ouve ruídos vindo da sala ao lado. Ela entra e vê seu pai deitado no chão, envolvido em um ritual onde ele convoca uma horda de espíritos malignos que torturam um homem, arrancando-lhe os pulsos com suas mãos nuas. Ryu, inicialmente chocada, logo percebe que tudo o que está testemunhando é uma recriação de uma memória de sua infância. Era a cena que presenciara quando jovem, depois que a semente manifestara seus poderes sombrios. Os olhos de Ryu se enchem de lágrimas enquanto ela percebe que está destinada a seguir os passos de sua família desde jovem, mas ela também começa a perceber que talvez não consiga dominar as forças do mal como seu pai fez. Para evitar que Ryu fosse consumida pela reação,
Ela rapidamente ora fervorosamente para expulsar os espíritos malignos que a assombram desde a morte de seu pai. No entanto, os espíritos malignos continuam a procurá-la implacavelmente. Aterrorizada, Rahayu corre para casa, mas é confrontada por Hiri, com quem teve um conflito mais cedo. Hiri traz sua mãe, Bua, buscando justiça e bombardeando a mãe de Hayu com perguntas acusatórias, seu desprezo visível após testemunhar o terror que Hayu parece causar. Hiri tenta intervir, mas Bua persiste. Hayu humildemente pede desculpas, explicando que foi possuída por um espírito maligno durante o dia e não estava no controle de si mesma. No entanto, Bua amaldiçoa Hayu, acreditando que ela é responsável por toda a desgraça que tem acontecido. Após uma troca tensa, Bua sai satisfeita, sem saber que um desastre ainda maior está prestes a se desdobrar. Quando os aldeões se dispersam, Hayu volta à sala de oração, agora sujeita ao assédio constante dos espíritos. Pela primeira vez, Hayu não sente medo. Se ela realmente herdou os poderes sombrios de seu pai, ela começa a receber orientações intuitivas sobre como lidar com a situação atual. Antes que possa agir, ela testemunha uma cena horripilante. Inúmeros espíritos malignos emergem da sala de oração, tentando possuir seu corpo. Apavorada, Hayu foge e se refugia no trabalho na loja de roupas. No entanto, ela adormece involuntariamente e acorda sentindo náuseas, com algo se contorcendo em seu estômago. Bua, a mulher que causou problemas na noite anterior, aparece na loja e começa a humilhar Hayu publicamente. Hayu, enfurecida, olha fixamente para Bua e uma cobra emerge de seu corpo, avançando em direção à mulher. A cobra morde as pernas de Bua, deixando-a cheia de buracos, enquanto as pessoas a levam apressadamente para casa. À noite, inúmeros corvos começam a enxamear a aldeia, enquanto os olhos de Rahayu se tornam involuntariamente negros. Uma serpente desliza-se até a casa de Bua e se enrola ao redor de seu corpo imóvel e apodrecido. Quando Hiri chega, já é tarde demais. Bua está morta. Os moradores prontamente culpam Hayu pela morte, acreditando unanimemente que ela usou feitiçaria negra para matar Bua à distância. Apesar das especulações, não há evidências concretas, mas Ning, a mãe de Hayu, se recusa a aceitar a situação para acalmar a raiva dos aldeões. A vila decide que Ning deve ir à mesquita para ser examinada por Alá. Se ela tiver usado magia negra, Alá prenderá sua alma no inferno para sempre. Relutantemente, Ning concorda e bebe um copo de água benta antes de se deitar sobre um pano branco, aguardando o julgamento divino. Os aldeões enrolaram Ning no pano, deixando apenas seu rosto exposto. Assim que Ning terminou de falar, seus olhos se fecharam e sua alma foi julgada para o inferno. Confusa e assustada, ela entrou em um mundo de espíritos malignos, uma vez dotados de poderes sombrios, agora exigindo retribuição. Enquanto isso, Hayu chega à sala de oração e convoca um grupo de espíritos malignos através de suas preces incessantes. Cada movimento de Hayu é imitado pelos espíritos malignos, empurrando a alma de Ning de volta para a vida. Os aldeões ficam chocados ao ver Ning acordar, após ter sido declarada morta momentos antes. Mas o meio-dia revivido fica atordoado, incapaz de esquecer o terror de estar presa no inferno e o choque de ver sua filha comandando espíritos malignos. Ning decide vender a propriedade deixada por seu falecido marido e mudar-se para longe, na esperança de evitar mais assombrações. Hayu discorda e tenta persuadir sua mãe, mas sua voz se torna repentinamente afiada. Hayu percebe, ao despertar para a realidade, que enquanto comandava os espíritos malignos, eles também a estavam controlando, fazendo-a proferir palavras prejudiciais para sua própria mãe. Refletindo sobre suas ações, Hayu começa a chorar, mas então, a cabeça decepada da pessoa que decapitou seu pai rola em sua direção. Os espíritos malignos estão se vingando em seu nome, usando métodos brutais que não refletem as verdadeiras intenções de Hayu.
Presa em uma espiral de forças sobrenaturais, Ryu vomita uma cobra, manifestação física de suas emoções intensas em relação a Ning e aos espíritos malignos. Enquanto isso, Hao, o irmão de Ryu, chega procurando sua mãe. Ning vê a cobra em seu filho e, com desespero, agarra o réptil e tenta esmagá-lo no chão, lutando contra a influência maligna que parece estar se espalhando por sua família. Naquele instante, Ryu recupera a consciência e se lança em direção ao quarto de Ning, apenas para encontrá-la em um frenesi desesperado para matar a cobra. Somente quando a criatura está silenciosa, Ning percebe horrorizada que não era uma cobra, mas seu próprio filho, Nunin, ensanguentado e sem vida, enforcado contra a parede. O coração partido de Ning cumpre a cruel maldição que pairava sobre a família de Ryu, selando seu destino sombrio. Se sentindo culpada, Ning comete o impensável. Após o funeral de Nuning, um homem chamado Jinba Saro leva Ryu para morar com ele. No dia seguinte, Jinba Saro corre para a sala de oração, determinado a recuperar o cajado com cabeça de cobra roubado. Ele compreende que as cobras são manifestações de espíritos malignos, que se alimentam da dor e do arrependimento humano, corrompendo facilmente almas sensíveis para infligir malevolência aos seus entes queridos. Jinba Saro sela e enterra o cajado, iniciando um ritual para purificar Ryu. Apoiado por forças sombrias, Ryu enfrenta um poderoso processo de purificação, absorvendo a dor dos que a cercam. Entre eles, o maior pesar é o arrependimento de Jinba Saro, que inveja Ryu pela habilidade herdada de seu pai de controlar espíritos malignos e evitar calamidades para os aldeões. É revelado que um velho chamado Krui, movido por ganância, tentou roubar o cajado com cabeça de cobra. Percebendo suas intenções malignas, o pai de Ryu sacrifica sua própria vida para evitar que o artefato caia nas mãos erradas. Mesmo conseguindo o artefato, Krui, impiedoso e determinado, não apenas decapita o pai de Ryu, mas também lança uma maldição fatal sobre toda a família. Jinba Saro, que agora estava purificando Ryu, sabia de tudo e não disse nada. Toda a verdade, então, foi revelada a Ryu no ritual de purificação. Isso a deixa furiosa e ela usa espíritos para dominar um jovem que estava por perto, fazendo com que ele espanque Jinba Saro até a morte. Em seguida, Bujang entra e luta contra a tristeza ao ver seu marido morto, enquanto Ryu absorvia uma nova onda de poder. Em um acesso de fúria, Ryu tentou estrangular Bujang, mas esta, pressionando a mão na cabeça de Ryu, recitou um feitiço misterioso. A cabeça de Ryu latejou de dor intensa antes de desmaiar. Ao recobrar a consciência, Ryu finalmente expeliu o ar maligno, libertando-se completamente dos espíritos malignos. Agora, apenas Ryu e Bujang permaneciam da sua família. Em um mundo onde a maldade das pessoas é comparável à dos espíritos malignos, esta é a história de hoje. Até a próxima!